Porta dos Pesadelos apresenta 7 Pecados Sombrios. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar e compartilhar. Bora para o vídeo. Os 7 Pecados Sombrios. Ira. O filho de Minos. Não há uma única memória minha que não se passe entre estas paredes de pedra lisa. A escuridão, o eco e a solidão me fazem companhia desde que eu nasci. Só é possível que eu veja o sol quando estou no que gosto de chamar de meu quarto, mas que minha mãe disse ser o centro do labirinto. Ali há barras de aço que fazem uma janela circular acima de mim, minha única conexão com o mundo exterior. A janela me mostra o azul do céu, o branco das nuvens, e traz a chuva que cai em meu cativeiro. Essas são as únicas provas que tenho de que existe algo além destes corredores. É de lá que minha mãe vinha, com uma chave especial e acompanhada de guardas para sua proteção. Proteção contra mim, mesmo quando eu ainda era só um bebê. Como se em algum momento eu fosse machucá-la, como se eu fosse machucar qualquer um. Ela me ensinou tudo o que sei: ler, escrever, andar, falar. Também me ensinou que o lugar onde vivo é um labirinto e que eu jamais poderia sair dele. Que quem me colocou aqui foi meu próprio pai e que eu sou diferente das outras pessoas. Por ter nascido assim, ele me trancou aqui embaixo e mentiu para todos sobre mim. Disse que eu era um monstro, sequer seu filho. Eu podia perceber que era diferente de minha mãe e dos guardas, mas nunca pensei que isso importasse muito. Um pouco mais peludo, talvez um tanto torto, e com uma deformidade na face, que me fazia semelhante a um touro, pelo que diziam as más línguas. Mesmo que ninguém sequer tenha me visto. Quando minha mãe morreu, pararam de me alimentar. Ninguém me visitou além de um guarda que gritou a notícia de cima da janela, me amaldiçoando e dizendo que logo eu me juntaria a ela. Também taparam a janela. Eu não podia mais observar o céu. A escuridão era completa. Por sorte, depois de algumas horas, meus olhos foram capazes de se adaptar. Não havia nada que eu pudesse fazer, além de vagar pelos corredores estreitos e retorcidos. Perdi a noção do tempo. As únicas coisas que me faziam entender que o mundo não havia parado eram meu cansaço crescente e a fome que me devorava. Por algum motivo, encontrei oferendas de frutas e vegetais. Talvez quisessem apaziguar a fera que vivia no labirinto. Infelizmente, a maioria estava apodrecida, mas com certo esforço consegui me alimentar do pouco que tinha. Além disso, encontrei cadáveres, mortos por hipotermia talvez. O frio é cortante aqui no labirinto, o que provavelmente também seria meu fim, e essa morte seria minha liberdade. Não adiantava procurar uma saída. Uma vez, quando mais novo, tentei. Me perdi por horas, mesmo que só tenha me afastado um pouco do meu quarto. Só consegui encontrar meu caminho de volta ouvindo os gritos de minha mãe que me chamava. Segui o som de sua voz com muita dificuldade, pois os ecos me enganavam. A encontrei pronta para me abraçar, com lágrimas nos olhos. Isso não aconteceria novamente. Ninguém viria me buscar. Não haveria mais lágrimas a se derramar por me ver. Eu fui abandonado neste inferno de pedra, sombras e frio. Chorei como nunca havia chorado antes. Pela morte de minha mãe, pelo ódio de meu pai, pela vergonha, pela dor. Meus berros ecoaram nos corredores vazios como a morte, e encontraram alguém. Ele vestia uma armadura completa, com um escudo em uma mão e uma espada na outra. Em sua cintura estava envolvida uma linha que se estendia por muitos corredores. Alguém devia o estar ajudando a não se perder dentro do labirinto. Sua face se retorcia de repugnância e raiva ao me ver. Ele me olhou como se eu fosse um verme. Pior, como se eu fosse um monstro. Queria tê-lo dito tudo, lhe explicado quem eu era, o que havia acontecido. Estendi meus braços, em súplica, mas o homem recuou. E antes que eu pudesse formular a primeira palavra, a sílaba que se formava em minha garganta foi atravessada pelo sangue que a espada do homem derramou. Minha visão falhava, e a escuridão do labirinto finalmente mordia minha alma. Não havia dor, nem frio. Os olhos do homem brilhavam com contentamento. Ele iria voltar para o mundo além de meu cativeiro e falar para todos do grande feito que havia completado. Matara o monstro. E diria, o único nome que eu jamais ganhei. Quando meu corpo tombava no chão áspero do labirinto, meu último pensamento foi a frase que ele diria a todos: eu matei o Minotauro. Os 7 Pecados Sombrios. Inveja. Vida passageira. Com um solavanco do ônibus, Miguel acorda de seu sono. Desnorteado, olha ao redor sem saber onde está ao certo, mas logo se lembra. Estava indo visitar a Sandra. Um sorriso desabrocha em seu rosto. Ah, um pensamento feliz? Diz o homem sentado ao seu lado. Miguel não o tinha percebido ali. Bom, faz bem ter eles de vez em quando por aqui.
O sujeito nada tinha de especial ou marcante. Vestia uma calça jeans clara, tênis pretos e um casaco cinza surrado. A única particularidade em seu rosto comum era uma marca de nascença no meio da bochecha esquerda. Miguel concorda, sem saber ao certo o que o homem queria lhe dizer. Se vira para a janela para ver se já estava chegando na casa de Sandra ou se havia passado por lá enquanto dormia. A chuva está forte e as janelas completamente embaçadas com o frio e a água. O mundo exterior era nada mais que um borrão acinzentado. Está chovendo assim há muito tempo, não é? Diz o homem numa tentativa de puxar assunto. Sim, terrível. Escuta, você sabe se a gente já passou pela ponte? Ah, não, mas já chegaremos lá, Miguel. A resposta vem com um sorriso. Ouvindo isso, Miguel fica confuso. Nunca tinha visto aquele homem. Como ele sabia o seu nome? Desculpe, eu conheço você? Ah, sim, você me conhece faz muito tempo. Mas tudo bem você ter me esquecido. Me fala, para onde você está indo? Eu tô indo ver minha noiva. Diz por fim sem desviar o olhar. Claro. O homem tira um maço de cigarro do bolso do casaco, acende um. Depois de uma profunda tragada, continua. Um cara bonito como você deve conseguir a mulher que quiser, né, Miguel? As pessoas realmente o achavam muito bonito. Tinha feições firmes e gentis, cabelos loiros curtos, olhos verdes e um corpo com músculos definidos. Mas além disso, havia uma aura nele que o fazia único e irresistível para a maioria das pessoas. Ele sabia disso. Apesar do tom calmo do estranho, Miguel nota uma certa zombaria na voz dele. Muito obrigado, amigo, mas desculpe, não é permitido fumar dentro do ônibus. Ah, não pode? Lá está mais uma vez o sorriso debochado. Suga com vontade e libera a fumaça no rosto de Miguel. Escuta aqui, cara, você tá maluco? Levanta-se cerrando os punhos. O estranho dá outra tragada em seu cigarro, joga a bituca no chão, a esmaga com o pé, enquanto libera mais fumaça dessa vez pelo nariz. Ele se senta quase que nas próprias costas e carrega em sua face o divertimento de quem vê uma criança que já se acha um adulto. Ora, por favor, Miguel, deixe de bobagem. Se você não está gostando, pode ir embora. Ninguém está te segurando. Por um segundo, Miguel pensa em pedir para o motorista parar o ônibus, mas não podia fazer aquilo. Era mais importante ver a Sandra, seu amor. Decide ficar, mesmo que ao lado daquele homem arrogante e grosseiro. Senta-se novamente de braços cruzados. É claro que você resolveu ficar com um sorriso perigoso, já que pelo visto vamos continuar aqui juntos. Por que não fazer dessa viagem algo um pouco mais agradável? Que tal conversar? Miguel não responde, mas o estranho não parece dar alguma escolha para ele. Então, você disse que estava indo ver a sua noiva, não é? Como vocês se conheceram? Ah, bem, fala sem olhar para o estranho. Nos conhecemos em um bar há 1 ano atrás. Eu tinha saído da faculdade e a vi sentada em um dos bancos conversando com uma amiga. Puxei papo e depois perguntei se ela queria me dar o telefone dela. E ela disse não. Miguel cerra os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficam vermelhos. Falou que já estava noiva de outra pessoa e que o amava. O coração de Miguel se acelera. Caramba, isso deve ter sido difícil para você, não é mesmo? Você não parece um cara que é rejeitado muitas vezes, fala ainda naquele tom zombeteiro. Ele diz a verdade. Miguel não se lembrava de algum momento em sua vida em que havia sido rejeitado antes. A Sandra foi a primeira, o que o deixou desestabilizado. Algum tempo depois do primeiro encontro, ele pesquisou melhor sobre Sandra e o tal noivo. Miguel ficou horrorizado com o que descobriu. Um homem ordinário de aparência tão esquecível que foge de sua memória ainda agora. Era só mais um na multidão, nem de longe digno de ter aquela deusa que era a Sandra. E aí, como ela virou sua noiva? Perguntou o estranho. Então é que a perna de Miguel treme incontrolavelmente enquanto ele se remexe na cadeira desconfortável. Ela ainda não é minha noiva. Eu vou pedi-la em casamento hoje, mas eu tenho certeza de que ela vai aceitar. Fomos feitos um para o outro. Claro, claro, responde o estranho. Planeja pedir ela em casamento se ela já é noiva de outro? Ela não é mais noiva do outro cara. O homem fica um tempo sem falar, só olhando para o rosto de Miguel. Por fim, o sujeito tira outro cigarro de seu bolso, coloca-o na boca e acende. Puxa a fumaça, sopra. Encarando algum ponto no infinito à sua frente, pergunta por fim. O que é o inferno para você, Miguel? Surpreso pela pergunta, mas aliviado que o homem não havia continuado na linha de raciocínio anterior, fala.
Eu não acredito em inferno. A resposta faz o estranho sorrir. Mas, se acreditasse, como ele seria para você? Não sei. Acho que um lugar onde você nunca tem felicidade, onde qualquer lampejo de satisfação é apagado e você para sempre vive naquela escuridão. O homem, mais uma vez, traga seu cigarro. Espera alguns segundos e responde: não, para mim o inferno não é assim. Não um lugar sem felicidade ou satisfação, por mais incrível que pareça. Faz uma pausa, olhando nos olhos de Miguel. Para mim, o inferno é você viver a mesma coisa de novo e de novo. Fazer a mesma coisa de novo e de novo, preso em seu pequeno mundinho de culpa e arrependimento. E o pior de tudo é que a culpa disso tudo é sua. Sem correntes de verdade para te segurar, você fica lá por escolha própria. E por que alguém escolheria ficar no inferno? Porque sabe que é isso que merece. Por que está me falando essas coisas? Porque, meu amigo, essa sua busca insana pela Sandra só vai te fazer mal. Como você conhece o nome dela? Tinha uma mistura de medo e raiva dentro de si. Eu já falei que te conheço faz muito tempo, Miguel. Dá a última tragada em seu cigarro. Então o esmaga debaixo de seu pé, como fez com o outro. Você devia deixar ela em paz, sabia? Aconselha, sem olhar para o rapaz. O quê? Claro que não. Eu já disse que fomos feitos um para o outro. Ela não é sua, garoto. Você sabe muito bem disso. O quê? Tá falando sobre aquele outro cara? Ele não é mais um problema. Agora ela pode se juntar a mim, sua verdadeira alma gêmea. Alma gêmea, você diz? Ela requereu uma ordem de restrição contra você, Miguel. O homem ri. Isso foi só um mal-entendido. Você estava perseguindo ela em todo lugar. Sorte da coitada que percebeu isso. Não era nada demais. Eu só queria ficar perto dela. Quem dera fosse só isso. Até mesmo se fosse só uma obsessão com ela. Quem dera só a tivesse perseguido. O que você fez com o noivo da Sandra, Miguel? Pergunta com um olhar severo. O coração de Miguel bate fora do compasso. Eu não fiz nada, grita. O imbecil morreu em um assalto lá na ponte, perto da casa deles. E agora que não tem mais nada no meu caminho, ela poderá ver quem a ama de verdade. Os olhos do estranho fitam os de Miguel, que ofega. O corpo do rapaz arde com a adrenalina, como um moribundo em suas últimas golfadas de ar. O suor escorre de seus cabelos como gotas de chuva em uma noite quente, numa ponte escura, onde ninguém podia ver. Seus punhos cerrados fazem os nós dos dedos ficarem vermelhos como o sangue nas mãos que seguram uma faca usada. Em seu rosto, desponta por um segundo um sorriso maníaco e nervoso, como o que alguém veria antes de se entregar à escuridão. Se alguém visse Miguel naquele momento, não o reconheceria. O que antes era uma figura quase angelical, deixou cair sobre si uma sombra horrenda. Qualquer pessoa o acharia assustador, mas não o homem ao seu lado. Ele conseguia enxergar através da fachada que o jovem usava. O sorriso educado, um garoto gentil. Máscaras, e o estranho via através de todas elas. Você nunca muda, não é mesmo? Vamos lá, chegamos ao seu destino. O homem sinaliza que vai descer. Miguel não se vira, mas agora que o ônibus está parado, percebe que este é o seu ponto. Os dois saem, ficando debaixo da chuva fria e cortante. Miguel xinga a si mesmo por ter esquecido o guarda-chuva. Mas não importa, pois iria ver sua amada e finalmente poderiam ficar juntos, como sempre deveria ter sido. Escuta, por que você veio junto? Pergunta o estranho ainda ao seu lado. O homem nada diz, só sorri. Não um sorriso de divertimento ou zombaria. Algo mais animalesco e perigoso. O rosnar de um lobo diante de uma ovelha. Miguel perguntaria novamente, mas algo faz seu coração parar. O barulho de um tiro veio da casa de Sandra. Para ele, é como se o mundo estivesse em câmera lenta. Corre com todas as suas forças até a porta da casa. Arromba-a na terceira tentativa. Não há ninguém ali dentro. Vasculha pelos cômodos até entrar no quarto que um dia fora de Sandra e do noivo. Na cômoda ao lado da cama, há um papel dobrado com cuidado. Ao abri-lo, encontra uma despedida. Nela, Sandra diz que não conseguia viver em um mundo sem seu amor e pede desculpas pelo que viria a fazer. Uma carta desistindo da vida. No banheiro fala o estranho, parado de braços cruzados. Aos tropeços, Miguel abre a porta e imediatamente cai no chão, vomitando pela visão do que um dia tinha sido a mulher que amara. Agora,
com parte de trás de sua cabeça estourada com um tiro do revólver que segurava em sua mão direita. Na esquerda, havia um porta-retrato. Uma foto de Sandra abraçada ao seu noivo. Um homem que não tinha nada de extraordinário. Uma face da mais comum, cuja única particularidade era uma marca de nascença no meio da bochecha esquerda. Os 7 pecados sombrios. Orgulho. A história da humanidade. Meu nome é Ozymandias, Rei dos Reis. Contemplem minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. Percy Bysshe Shelley. Era uma vez a humanidade. Fim. Não, sério. Não tem muito o que contar mesmo. Não é que eles não tenham feito muita coisa, é só que nada disso realmente importa. Eles costumavam acreditar que o mundo deveria se dobrar às suas vontades. Foi isso que os levou à sua ruína. Olha, eu não fui muito bem nas aulas de história, então não lembro ao certo o que aconteceu com eles. Tenho quase certeza que teve alguma coisa a ver com o ressurgimento de criaturas anciãs que estavam hibernando no mesmo planeta que eles e acabaram acordando com as constantes merdas que faziam com o seu mundo. Honestamente, essas criaturas também não importam. Com o tempo, elas também desapareceram. Tudo bem, tudo bem. Se você quer tanto assim saber dos detalhes de como os humanos acabaram, vou contar. Bem, ninguém achou que fosse um problema destruir um pouco o planeta para conseguir recursos. O único, porém, é que ninguém também suspeitou que abaixo das camadas mais profundas da Terra vivessem seres com capacidade de destruição em massa. Nem que esses seres tivessem uma relação simbiótica com o planeta, enquanto a humanidade era apenas uma parasita. Somamos 1 mais 1 e o que temos? Monstros que os humanos achavam impossíveis de existir. Mas aí que está, não é mesmo? O mundo não ligava para a opinião deles. Assim, a humanidade foi destruída. Algo parecido aconteceu com as criaturas anciãs que acabaram morrendo também. Depois de um bom tempo, até apareceu um cara barbudo que uma parte dos humanos esperou por milênios pela volta. Ele não encontrou ninguém, só um vasto deserto até onde os olhos podiam alcançar. No fim, a única coisa que ele pôde fazer foi apagar as luzes e ir embora. E assim acaba a história dessas criaturinhas vaidosas, sem ninguém se dar conta de que ela sequer começou. Os 7 pecados sombrios. Gula. No inverno de 2019, 5 exploradores foram investigar a caverna Toca da Boa Vista, em Campo Formoso, no sertão da Bahia. O grupo desapareceu no interior do local e uma equipe de busca foi enviada à procura de sobreviventes. Assim que os agentes entraram na caverna, perceberam que o lugar era repleto de túneis, unidos entre si em um intrincado labirinto. Essa é a maior caverna do Brasil, com 114 quilômetros de galerias mapeadas e uma boa parte ainda desconhecida. Passagens estreitas levavam a amplas câmaras que conduziam de volta a corredores, alguns deles sem saída. Após 5 dias de busca, a equipe deparou-se com uma corda arrebentada. Acredita-se que o objeto estava sendo usado pelos exploradores em uma tentativa de encontrar o caminho de volta. No 6º dia, o grupo de resgate encontrou marcas de garras, sangue e os restos mortais de 3 homens próximos a um cadáver irreconhecível. Mais à frente, nos túneis, foram encontrados alguns papéis com uma mensagem escrita primeiro a lápis, depois a carvão e, por fim, em uma substância que, após perícia, descobriu-se ser sangue. A mensagem é a seguinte: Dia 1, escrito a lápis. Os túneis da caverna são mais difíceis de se entender do que achávamos no começo, mas não parecem oferecer nenhuma ameaça. Ainda assim, esse lugar me dá calafrios. Os ecos de nossos passos soam errados. Não sei explicar, mas é como se eles estivessem um pouco fora de sincronia. Devem ser só as lendas do lugar entrando na minha cabeça. O povo local acha que essa caverna é amaldiçoada. Não é a primeira caverna amaldiçoada que entramos, mas é a primeira em que me sinto tentado a concordar com as lendas. Dia 7, escrito a carvão. Estamos sem comida, sem água, sem esperanças. Estivemos tentando fugir desse labirinto há dias, mas parece que quanto mais tentamos sair, mais nos prende. É como uma forca em nossos pescoços e estamos desesperados para nos livrar dela. Quanto mais nos debatemos, mais apertada ela fica. Foi tolice nossa não termos nos preparado melhor para a expedição.
Mas é tudo culpa do capitão. Ele que quis continuar apesar dos nossos protestos. Quando voltávamos pelo caminho em que viemos, depois do maldito se dar conta de seu erro, encontramos nossa corda partida, sem sinal da outra ponta. Apesar de quem comprou a corda falar que havia escolhido um bom modelo, claramente era uma mentira deslavada. Isso ou algum animal arrebentou ela. Mas não há nada nos túneis além de nós. Meu coração acordou pesado esta manhã, ou será noite. Dentro dessas paredes, o tempo é irrelevante. Ele morreu. Essa não é a pior parte. A pior parte foi Nelson, que comeu um pedaço do cadáver. Os outros não estão felizes com ele. Não estão felizes comigo, que também me alimentei daquela carne. Mas o que eu poderia fazer? Ele já estava morto, não tinha mais volta, e eu estava tão faminto, porém não consigo parar de me culpar. Culpa não por ter comido. Não, isso foi uma situação de sobrevivência. E eu precisava fazer aquilo. Me culpo porque foi a melhor refeição que fiz em minha vida. A carne macia e doce não sai de minha mente. Me sinto terrível por isso, mas não consigo evitar de desejar. Desejar que os outros 2 idiotas que não provaram do delicioso sabor morram logo, para que possamos novamente devorar aquele banquete. Me sinto estranho. Mais forte, mais ágil. A escuridão da caverna não existe mais para mim. Minhas unhas estão ficando mais longas. O povo estava errado. Essa caverna não tem uma maldição. Ela é uma bênção. Dia 15, escrito em sangue. Como esses imbecis ainda estão respirando. De 10 em 10 minutos, eu e Nelson olhamos para ver se um deles já morreu. Minha boca está salivando agora. Estou usando o sangue do que sobrou dos restos do cadáver para escrever isso. Eu só não entendo como depois de todo esse tempo, o sangue parece tão fresco. Ele não coagula e como se a carne de nosso antigo companheiro nos deixou mais fortes e ágeis. Um pouco deformados, mas com certeza acabaríamos com esses 2 inúteis em um piscar de olhos. O único problema é a arma do capitão. Ainda assim valeria a pena. Se não vão morrer naturalmente, não nos resta alternativa. Eu vou devorá-los. Não vejo a hora de sentir finalmente o sabor da carne deles. Será que vão gritar quando virem o que estamos fazendo? Apesar das anotações sugerirem 2 indivíduos transformados no ser conhecido como Wendigo, a equipe de resgate encontrou uma única criatura morta, com feridas de bala. Se realmente existir outra, seu paradeiro é desconhecido. A teoria mais aceita é que o suposto segundo espécime continua no fundo da caverna, esperando os 7 pecados sombrios. Luxúria. Querido irmão, peço desculpas por ter demorado tanto a escrever para você novamente. Quando foi a última vez que eu te mandei um e-mail? 2 meses atrás. Aconteceu tanta coisa. E, sinceramente, não sei por onde começar, ou como contar de uma forma racional o que houve em minha vida nestes últimos meses. Enfim, vou tentar. Me desculpe, não segui seu conselho, não parei de pesquisar sobre ocultismo. Eu sei, você deve estar muito decepcionado comigo agora. O que a mamãe e o papai pensariam se estivessem vivos, não é? Eles não iriam querer isso para o filho deles. Ainda mais depois de todo aquele problema com a faculdade. Obrigado, inclusive, você foi o único que me ajudou na época. O que só torna tudo isso pior. Devia ter te escutado. Devia ter cumprido minha promessa. Parado com minha obsessão por coisas que eu não deveria saber. Se tivesse te escutado, nada disso teria acontecido. Mas eu não pude evitar. Sabe como sou, não parei antes. Por que pararia agora? De qualquer forma, depois da minha expulsão da faculdade e de você ter me arranjado um lugar para morar, trabalhei numa lanchonete aqui perto. Não era muito, mas como a sua ajuda financeira pagava a maior parte das contas, eu vivia tranquilo. Tentei parar de mergulhar nos livros de ocultismo, entrar em sites da Dark Web sobre magia negra e realizar rituais que, bem, digamos que não seriam bem vistos se as outras pessoas descobrissem que eu os fazia. Para ser sincero, até consegui por 1 ou 2 semanas. Achei que tirar minha cabeça dessas coisas ia fazer as pessoas me aceitarem mais, que eu pararia de ser um estranho no ninho. Fingi ser normal por um tempo, mas as pessoas sempre descobrem. Coisas aconteceram e voltei a ser o maluco, a aberração. Então desisti de parecer normal.
Fui para o fórum da Dark Web que visitava quando queria encontrar alguma lenda realmente macabra, e algo me encontrou. O texto era bem vago, parecia ser fake, quase não tinha informação. Contava a história de uma festa VIP com orgias e pessoas importantes na superfície. Por baixo dos panos se tratava de um ritual em homenagem a um antigo deus esquecido. Só era possível participar de uma dessas reuniões caso você fosse chamado por um membro da seita. O post dizia que eles buscavam convidados em potencial dentro de boates. Por algum motivo, aquilo me chamou mais atenção do que deveria. Virei noites seguidas procurando pela internet alguma forma de saber onde e quem procurar. Até que encontrei um cara dizendo que o tinham convidado para algo parecido. Ele disse que não pôde ir no dia, pois precisava fazer algo importante. Consegui contatá-lo e ele me deu o endereço de uma boate e a descrição da mulher que o abordou. Na noite seguinte, depois do trabalho, fui até o lugar que o cara me passou. Mas quando cheguei lá, vi que seria uma tarefa quase impossível. A descrição que ele havia me dado era de uma mulher por volta de seus 25 anos, com cabelos castanhos avermelhados, olhos pretos, de estatura mediana. E bem, você já deve ter percebido que não foi muito difícil encontrar 1 milhão de mulheres com essa mesma descrição. Depois de 1 ou 2 horas de procura, meus olhos foram atraídos para uma mulher em especial. Ela batia com a descrição, mas as palavras que o homem usou eram só uma sombra de sua verdadeira natureza. O mundo parecia se distorcer diante da presença dela. Sim, era belíssima, mas o que me chamou mais atenção foi a tatuagem que ela tinha no braço. Era um símbolo pagão antigo e obscuro que simboliza a fertilidade. Ele representava uma vagina formada por padrões intrincados, símbolos ritualísticos mais comuns na cultura celta. Quase ninguém sabia o que era aquilo. Quase ninguém era obcecado o suficiente para conhecer aquele símbolo. Naquele momento, eu soube que havia encontrado quem procurava. Fiquei esperançoso de que alguém finalmente me entenderia. Não leve a mal, irmão. Eu sei do quanto você já me ajudou. Você era o único que me defendia, que estava lá por mim quando eu mais precisava. Lembro até hoje de uma vez no ensino fundamental, onde alguns garotos vieram implicar comigo por eu ficar desenhando símbolos estranhos no meu caderno. Eu fiquei irritado e tentei brigar, mas eles eram fortes demais. Achei que seria espancado ali mesmo, sozinho e sem ninguém para me ajudar. Porém você veio e lutou junto de mim. Então nós dois fomos espancados, mas pelo menos eu não estava sozinho. Muito obrigado por ter me tirado de tantas furadas, mas ainda acho que nem você me entende muito bem. As coisas que vejo, as coisas que faço, são bizarras demais, e você é uma pessoa boa, uma pessoa normal. Quando vi aquela garota, pensei que, enfim, havia encontrado quem pudesse me entender de verdade. No entanto, como o bom imbecil que sou, não fui falar com ela. Até tentei criar coragem, mas não consegui sair do lugar. A noite acabou e eu voltei para casa. O ciclo se repetiu nas noites seguintes. Eu tentava criar coragem para abordá-la e não conseguia fazer nada. O que me consolava era saber que ela estaria lá na noite seguinte. Na 4ª noite, saí do lugar com uma garrafa d'água. É frustrante estar em uma boate quando você é introvertido e não bebe álcool. Sentei-me na calçada e respirei o ar noturno para desanuviar a cabeça. Antes que eu percebesse, ela estava sentada ao meu lado e olhava para mim. Engasguei na mesma hora com a água, o que a fez rir. Gostaria de explicar melhor o que conversamos e tudo, mas a única coisa que me lembro daquela conversa foi que não conseguia tirar os olhos da tatuagem e do fato de não formular nenhuma frase coerente. Ela logo percebeu minha curiosidade, e eu me fiz de desentendido enquanto escutava a explicação dos simbolismos por trás do desenho. Anotei o número do telefone dela e passamos alguns dias conversando amenidades, até que ela comentou sobre uma festinha que faria com uns amigos. Falou de forma tão casual que cheguei a achar que se fosse algum tipo de ritual, não seria nada muito estranho. Afinal, não era a primeira vez que as pessoas ficavam hípadas demais na internet. Segui as instruções de local e hora. Era ainda de manhã cedo quando um carro preto com vidros fumê e extremamente caro parou na minha frente. O vidro desceu, revelando a garota de cabelos castanhos que ostentava um sorriso radiante. A viagem durou 1 hora no máximo. Chegamos em um porto onde havia um barco com outras 10 pessoas à nossa espera.
Ela havia comentado que a festa seria na ilha de um amigo, mas achei que estava brincando porque, quando pesquisei sobre ilhas próximas, não encontrei nenhuma no mapa que se encaixasse com a descrição. Quando entramos no barco, me senti deslocado. Estavam todos sendo gentis e amigáveis, mas sei lá, passei tanto tempo sendo rejeitado que aquilo pareceu meio estranho. Sentei-me ao lado de um garoto que estava quieto. Era magricelo, todo desgrenhado e evitava olhar para o rosto das pessoas. Lembrava a mim mesmo, mas foi sua idade que me chamou a atenção. Ele não parecia ter idade o suficiente para o que poderia ser uma orgia. Quando perguntei sobre isso, ele disse que tinha 15 anos e que não podia deixar passar uma oportunidade como aquela. Tive que me segurar para não dar nenhum tipo de lição de moral, mas não podia culpá-lo. É o que eu faria se tivesse 15 anos e a mesma oportunidade que ele. Seu nome era Rafael. Durante a viagem conversei com ele e ficamos amigos. Era um garoto esperto, queria ser médico. Podia parecer comigo por fora, mas com certeza ele tinha futuro. Era inteligente e conseguia socializar muito melhor que eu, apesar de estar quieto naquele momento. É incerto quanto tempo levou até chegarmos ao nosso destino, e não lembro de ter visto a ilha no horizonte. Não pensei muito nisso, pois tinha perdido o fôlego com a visão do lugar. As árvores eram altas e a mata densa. Havia um único caminho que ousava entrar na floresta. A areia da praia era branca, fofa. O cheiro de sal perfumava o ar, e o som do mar atrás de nós parecia música. O vento confortável nos refrescava naquele começo de tarde, e a forma como o sol se derramava por entre as folhas das árvores pintava o cenário de cores quentes e acolhedoras. Mas havia algo por baixo de toda aquela beleza. Em cada sombra que era projetada pelas árvores, algo parecia se esconder, algum tipo de segredo que estava logo ali, mas ao mesmo tempo impossível de se alcançar. Como o cheiro de cadáver apodrecendo em um campo florido. Esta sensação aumentou enquanto percorremos o caminho sinuoso. Os galhos, folhas e raízes nos cercavam de todos os lados, tentando nos engolir vivos. Às vezes o caminho tornava-se tão íngreme que tínhamos que nos segurar nas árvores para não cair. O distante murmúrio das ondas parecia com vozes conversando entre si, segredos indecifráveis. Depois de algumas curvas não era mais possível ver de onde viemos, e nem para onde íamos. Tentei me controlar, mas meu corpo me traía. Os outros que vieram conosco não pareciam ter percebido que meu coração queria saltar de meu peito. Estavam todos em transe com a beleza da ilha. Meu peito queimava e minhas mãos suavam. Estava em pânico. Aquela era a primeira vez que eu havia ido tão longe com minha obsessão, e no fundo da minha mente, algo me dizia para fugir dali. Dizer que não me sentia bem e que era para me levarem de volta ao porto. Me escorei em uma das árvores para recuperar o fôlego. Não podia desistir agora. Havia chegado tão longe. Eu precisava ir até o final. Se havia alguma forma de finalmente encontrar segredos ocultos, de botar minhas mãos em algum tipo de poder que estava além da minha compreensão, então eu faria qualquer coisa. Depois de uns poucos minutos de caminhada, chegamos ao nosso destino, uma mansão no meio da floresta. A fachada era marrom e verde escuro, mesclando-se com as árvores em certos pontos. Antiga, mas bem cuidada. Devia ter sido construída não muito depois da colonização do país. Assim como a garota de cabelos castanhos era bonita, mas perigosa, como o pôr do sol refletido no fio de uma navalha. Gostaria de dizer que, se eu tivesse percebido tudo isso antes que fosse tarde demais, não teria nem falado com aquela garota. Mas a quem estou tentando enganar? É como eu disse antes, meu irmão. Realmente não há nada que não faria para conhecer melhor os segredos do mundo. Já estou nesse caminho há tanto tempo que não posso mais dar meia volta. Se para isso eu tive que mergulhar até o abismo mais profundo e repugnante da humanidade, então o farei. Sei que deve ser estranho ouvir isso, mas é que quero que você entenda como me sinto, sabe? A única coisa que impedia que eu me perdesse totalmente era você, irmão. Obrigado por isso, me fez ter o mínimo do que pode ser chamado de uma vida normal. Você é o melhor irmão do mundo, ok? E eu sempre vou ser aquele garoto remelento que você ficava chamando de tampinha. Mas voltando ao que eu estava dizendo, entramos na mansão. Lá dentro já havia algumas pessoas. Devia ser umas 50 no total, sendo 15 convidados, contando comigo, e 35 anfitriões. Esperava do lugar algo diferente do que vi quando entrei. Por fora podia ser bem imponente e com aspecto antigo,
Esperava ver algo como móveis bregas, lustres e coisas do gênero, mas não. As paredes do interior da mansão eram de um amarelo suave. O ambiente era fresco, a mobília moderna e elegante. Havia televisões, poltronas, alguns puffs e redes. E coelhos, muitos coelhos. Soltos, saltitando de um lado para o outro. Tentei perguntar para a garota de cabelos castanhos o porquê de ter tantos animais por ali, mas ela só agarrou minha mão e me arrastou com um sorriso para me apresentar a OS outros anfitriões. Todos me deram boas-vindas calorosas. Depois nos sentamos à mesa. Havia várias delas espalhadas pelo lugar, grandes, luxuosas, carregadas com banquetes. Muitas carnes que pareciam ser de coelho, frutas, bebidas, verduras, tudo muito bonito e apetitoso. E era certo que todos ali estavam com muita fome. Aquela foi a melhor tarde da minha vida. Eram todos bonitos e gentis. E eu me senti fazendo parte deles. Não me escondi em nenhum canto, não fui embora antes da hora. Conversei com todos. Tanto anfitriões quanto os convidados eram tão divertidos. Conversamos e rimos como se fôssemos velhos amigos. Irmão, eu me senti feliz. Isso foi tudo antes de desmoronar. Estava tão distraído que não percebi como a hora havia voado antes que dissessem que já eram 10 da noite e que era hora de ver se ainda tínhamos apetite. Corei sabendo, ou achando que sabia, o que viria a seguir. Até certo ponto eu estava certo. Disseram para todos tirarem as roupas. Tanto os convidados como os anfitriões ficaram nus, porém os anfitriões, para se diferenciarem de nós, colocaram máscaras de coelho. Não eram todas iguais, cada uma tinha a sua. Algumas felpudas com feições inocentes, outras de plástico estilizadas. Algumas cobriam só as bocas e outras eram assustadoramente reais, como a cabeça empalhada de um coelho gigante. O medo que senti de algumas máscaras não foi o suficiente para tirar minha excitação ao ver tantos corpos nus. Depois de todos prontos, os anfitriões trouxeram uma grande taça de ouro com um líquido escuro que parecia ter sido misturado com algumas ervas. Fizeram uma fila com os convidados e disseram para cada um beber um gole e passar adiante. Haviam dito que era algo que só melhoraria nosso desempenho sexual. Quando chegou a minha vez, ao perceber que tinha álcool, só fingi que bebi e passei para o próximo da fila. Com toda a cerimônia feita, abriram uma porta de madeira que dava para um cômodo iluminado com velas, ornamentado por diversos tapetes, colchões e sofás. As paredes eram tomadas por pesadas cortinas vermelhas, e onde elas não cobriam, via-se quadros e mais quadros pendurados retratando uma figura com cabeça e pernas de coelho, seios, um pênis e uma vagina. Estranho, eu sei, mas você acha mesmo que eu iria ficar preocupado naquele momento? Ainda mais com a garota de cabelos castanhos que eu pude reconhecer até de máscara, nua me empurrando para o sofá e sentando em cima de mim. A máscara dela era de um material parecido com plástico, deixava a boca descoberta e tinha orelhas pontudas. Parecia o suficiente com um coelho para ser elegante, mas não tanto para ser estranho. Escutei alguém dizer para eu me sentir honrado. A garota de cabelos castanhos era selvagem e apaixonada. Seu corpo estava quente e ela ofegava. Eu, em puro êxtase, transbordava de reverência por ela. Nunca havia me sentido tão bem em minha vida. Era como estar em outro mundo. Todos faziam coisas parecidas. Nos sofás, camas, no chão, em pé, deitados. Ficavam em duplas e em grandes grupos. Era uma cena magnífica, mas no fundo de minha mente, algo havia me chamado a atenção. Nenhum dos convidados reagia ao que faziam com eles. Claro, estavam todos transando, entregues, mas era como se fossem bonecos. Olhando a multidão, encontrei Rafael sobre um dos carpetes. Em cima dele, uma mulher loira usando uma máscara que cobria todo o rosto. Ela colocou a mão embaixo do carpete e tirou de lá um punhal, que usou para cravar no pescoço de Rafael, sem parar de transar. Consegui ver a expressão de choque e dor dele, enquanto engasgava em seu próprio sangue, antes do brilho em seus olhos desaparecer. Ele só tinha 15 anos. Ainda assim, a mulher não parou o que estava fazendo. Gritei com todas as minhas forças, mas nenhum dos convidados pareceu me notar. Apenas um ou outro anfitrião me encarou de volta. Em choque, eu não havia percebido que a própria garota de cabelos castanhos havia tirado um punhal do vão do sofá e o levantava sobre minha cabeça.
Meu coração pulou uma batida e eu congelei por um instante infinito e pequeno, enquanto os braços dela estavam a caminho de me golpear e acabar com minha vida. Era como se tudo estivesse em câmera lenta. O punhal, refletindo o fogo fantasmagórico das velas, descia gentilmente em direção ao meu peito. Sentia minha vida se esvaindo a cada centímetro que ele se aproximava de meu coração. De um lugar sombrio dentro da minha mente, uma força emergiu, uma vontade incontrolável de viver. Meus braços movem-se sozinhos, empurrando o punhal para o lado, que se cravou em meu ombro esquerdo, ao invés de atravessar meu coração. O rei de dor, segurando o cabo da arma com a mão esquerda, e empurrei a mulher para fora do sofá com a direita. Os outros convidados continuavam na mesma, agora um a um sendo apunhalado e violentado, enquanto os anfitriões gritavam o nome profano de sua deusa, Tarish. Agora em pé, procurei uma forma de escapar. Meu primeiro pensamento era a porta de madeira, mas ela devia estar trancada. Eu não podia arriscar. A garota de cabelos castanhos olhou para mim com curiosidade. Enquanto isso, mais e mais anfitriões percebiam que havia algo de estranho comigo e paravam de se entreter com os convidados para prestar total atenção em mim. Eles se ergueram com seus punhais ensanguentados e caminharam em minha direção. Me vi forçado a recuar, senti a parede próxima de mim, assim como a morte. Eles eram muitos e eu só um. Com medo, caminhei de costas até tocar uma das cortinas que cobriam a parede. Não pensei duas vezes. Com toda a força que tinha em meu braço direito, a arranquei da parede e encontrei uma janela fechada. Quebrei o vidro com o cotovelo, me cortando no processo. Pulei. Caí do primeiro andar, mas consegui dar impulso o suficiente para não pousar em nenhum caco de vidro, o que não adiantou muito, pois o punhal ainda estava cravado em meu ombro, que sangrava cada vez mais, e agora meu braço direito estava cheio de cortes. Corri pela floresta o máximo que pude. Ouvi gritos atrás de mim, mas não parecia que alguém estava me procurando. Ao meu redor, a floresta deixará de ser uma sombra, uma insinuação de algo tenebroso, para se tornar o cenário de meu maior pesadelo. Galhos arranhavam meu corpo nu. Muitas vezes pisei em pedras. A noite era fria, escura, e eu corria de encontro a troncos de árvores, ou tropeçava e caía. Em uma dessas quedas, machuquei o tornozelo e manquei o resto da noite. Tive o bom senso de não tirar o punhal de meu ombro. Não queria correr o risco de abrir ainda mais o ferimento. O sangue dos cortes do meu braço direito eventualmente coagulou, mas meu ombro esquerdo sangrava muito, pintando meu corpo de vermelho. Conforme a noite se estendia e a adrenalina perdia o efeito, a dor aumentava monumentalmente. Mas eu forçava meu corpo a continuar correndo, não me importando quão terrível fosse a sensação. Quanto mais perdia sangue, mais tonto ficava. Eu só queria me deitar ali mesmo e dormir, mas não podia. Passei aquela noite vagando sem rumo pela floresta, incapaz de pensar, não podendo dormir e nem acordar daquele pesadelo. Estava com sede, com dor e com medo, e ao mesmo tempo, uma parte de mim, uma parte terrível de mim, queria saber mais sobre o que aconteceu. Quem eram aquelas pessoas? O que ganhavam com aquilo? Quem era Tarish? Corri e corri, até a sola dos meus pés sangrar, e quando isso aconteceu, caminhei. Cheguei à praia e vi o mar, o que fez a dor desaparecer um pouco. Estava cansado de fugir, então desabei na areia. Senti o sangue que ainda escorria de mim e aquele que havia secado. Não sabia como ainda estava vivo. Eu já devia ter perdido sangue o suficiente para me matar no mínimo 2 vezes. O sol erguia-se, pintando o mundo com uma luz pura. Aquele era um bom lugar para morrer, mas mesmo no fim, aquela seita ainda me intrigava. Eu devia ser algum tipo de monstro. Como podia ter tanta curiosidade depois de tudo o que aconteceu? Usei o que restara de minhas forças para sentar na areia. Antes que eu percebesse, lá estava ela novamente. A garota de cabelos castanhos, sentada ao meu lado, a acordar daquele pesadelo.
Por algum motivo, não tive medo. Ficamos em silêncio, vendo o sol nascer por alguns segundos. Ela olhou para mim com calma e disse que não me faria mal, que eu devia estar muito assustado, mas que ficaria tudo bem. Estava ali para fazer uma proposta, e se eu não aceitasse, ainda assim eles cuidariam da minha saúde e me levariam de volta com segurança. Olhei em seus olhos, agora sabendo tanto de sua beleza quanto de seu perigo, e não pude deixar de ser atraído. Me senti uma mariposa vendo as chamas. Ela me disse que se eu quisesse, poderia me juntar a eles. Poderia ser um dos anfitriões e ter tudo aquilo. Sexo, dinheiro, amigos, o que eu quisesse seria meu. O mundo ao meu redor se escurecia nas bordas. Me esforçava para manter o equilíbrio, mesmo sentado. A garota chegou mais perto de mim e disse que os membros da seita são escolhidos a dedo por Tarish, e que eu havia sido um dos abençoados pela deusa depois de ela sentir minha paixão, meus desejos. Eu estava cansado demais, com dor demais. Mesmo com a oferta, teria dito não, se fosse só isso que ela tivesse me falado. Mas não foi. A garota de cabelos castanhos chegou aos lábios perto de minha orelha e sussurrou seu maior segredo. Aquilo me incendiou por dentro. Todo o cansaço, toda a dor que sentia sumiram em um instante. Foi uma sensação extasiante, irmão. Guardarei suas palavras a ferro e fogo. Peço perdão, mas nem você tem o direito de conhecê-las. Eu entendi todas as implicações que esse segredo significava. Minha busca estava finalmente acabada. Eu poderia enfim saciar o meu desejo. Todos os mistérios estariam ao meu alcance e nada seria oculto a meus olhos. Eu só tinha que fazer uma única coisa para ela antes. Algo para provar minha lealdade, minha dedicação. Provar que eu estava disposto a mergulhar no mais profundo abismo pelo meu desejo. Por isso, meu irmão, estou te escrevendo, para te pedir desculpas pelo que vou fazer. Se houvesse outra forma, acredite, eu faria. Mas não há. Esse é o único jeito de eu obter minha paixão. E saiba que eu pensei muito antes de fazer isso, muito mesmo. O que ela pediu foi que eu matasse quem mais amo. Espero que um dia, para onde quer que vá, você possa me perdoar. Eu não ia te contar. Obviamente seria mais fácil, mas decidi que o mínimo que podia fazer era dizer o que aconteceu e o que me levou até aqui. Mas olhe, prometo que será rápido. Na verdade, já está tudo pronto. Tenho a chave de sua casa e você bem sabe que meus passos são leves. Quando você estiver lendo isso, já estarei aí dentro, parado atrás de você. Mas por favor, não se vire agora. Quando for a hora, vou olhar em seus olhos antes de te... Bem, antes de acabar o que comecei. Vou estar com você o tempo todo, ok? Então não tenha medo. Agora, por favor, quando acabar de ler este e-mail, vire-se e olhe nos olhos de seu irmão uma última vez. Eu sinto muito. Com amor, Tampinha. 7 pecados sombrios. Ganância. Todo mundo tem um preço. Se alguém perguntasse se você estaria disposto a vender sua alma, você aceitaria? Eu gostava de acreditar que não. Mas aqui estou eu, sozinho, nesta estação de metrô, sem lugar para chamar de lar, sem uma família para chamar de minha, sem nem reconhecer o rosto que me olha no espelho. Por quê? Você pergunta. Porque eu vendi minha alma e o diabo veio buscar. É apropriado que tudo acabe em uma estação de metrô, da mesma forma que havia começado há 30 anos atrás. Eu tinha 27 na época. Voltava para casa depois de ser demitido pela 3ª vez em um ano. Ainda me preocupava com o futuro. Absorto em meus pensamentos, não percebi quando um homem chegou ao meu lado e me cutucou. Ao me virar, dei de cara com um velho maltrapilho, com barba e cabelos por fazer, grisalhos como cinzas de um cigarro e cheirando a nicotina. As mãos eram frágeis e enrugadas, e sua postura curvada como se sentisse um grande peso nas costas. As roupas eram ásperas, e seus olhos acinzentados pela idade. Mas apesar de sua aparência decadente, ele não me passou nenhum sentimento de perigo. Ele perguntou se eu tinha isqueiro. Respondi que sim, tirando um do bolso e colocando a chama no cigarro que ele carregava na boca. O homem me agradeceu dando uma baforada e perguntou se poderia me comprar. Ri da situação e falei que ele não fazia meu tipo. Mas o velho maltrapilho me explicou melhor o que queria dizer com aquilo. Contou que estava disposto a comprar quem eu era e que, em troca, me daria vantagens maiores que qualquer outro humano jamais teve, que eu viveria o paraíso, e que, além disso,
Me daria tempo suficiente para aproveitar a vida, criar uma família e desfrutar de minhas habilidades. 30 anos, ele disse, e que depois desse tempo viria buscar o que era dele. A partir daquele momento, eu já estava certo de que o sujeito era um louco, então concordei com tudo, o que o deixou contente. Ele apertou minha mão e soprou fumaça de cigarro em meu rosto, me cegando por um momento. Quando parei de tossir, o homem havia desaparecido. Mas, para minha surpresa, ele não estava mentindo. Eu de fato mudei depois daquele encontro. A sensação que tinha era de estar vivendo em um sonho. Tudo o que eu queria, tudo o que eu fazia, tudo o que eu desejava era meu. Queria algum carro de uma loja? Simples. Pedia para o vendedor a chave e saía dirigindo. Não precisava pagar, não precisava de documentação. Afinal, policial algum iria me parar. E nunca roubariam o carro de mim. Se eu sentia atração por alguém na rua, não tinha necessidade nem de conversar antes. Era só eu tirar a roupa e transaríamos ali mesmo. Uma casa, uma mansão que eu achasse bonita, era só entrar e seria minha. Eu deveria ter ficado mal, ultrajado, buscado o homem e exigido que ele desfizesse o acordo. Mas por que eu faria isso? Sim, perderia minha alma, mas ia demorar tanto tempo. E dane-se minha alma, eu já estava no paraíso. Foram os melhores anos da minha vida. Os primeiros, pelo menos. Com o tempo, as coisas foram mudando. Sabe, é engraçado como você pode se enjoar de tudo. Eu tinha o que eu quisesse, casas, iates, homens, mulheres, drogas, tudo. Mas a comida não mais me saciava. O calor dos corpos não esquentava minha cama. As drogas não preenchiam o vazio que crescia dentro de mim. A vida parou, aos poucos, de ter sentido. Busquei pelo velho maltrapilho, mas não o encontrei. Procurei ao redor do mundo por ele, por um caminho, por qualquer coisa que me fizesse encontrá-lo novamente. Mas não achei nada. Nenhum sinal de que ele sequer existia. Então continuei. Aproveitei cada segundo perdido, cada gota de álcool, cada foda, cada carreira de coca, cada carro, casa e prazeres vazios. E os anos foram passando, escapando pelos meus dedos como fumaça, e fui ficando vazio por dentro, perdendo o que me fazia ser eu mesmo. Assim, chegou o 30º aniversário do dia em que encontrei o velho. Por isso, para relembrar o dia, vim até a estação de metrô em que nos conhecemos e sentei em um dos bancos. Alguém sentou ao meu lado. Sem olhar, cumprimentei o homem que fez o mesmo. Ele perguntou se eu tinha aproveitado o presente que havia me dado. Eu disse que sim, mesmo que tenha sido tudo em vão. Percebi um sorriso se formando nos lábios do homem. Perguntei o que viria a seguir. Ele disse que nada viria. Não para mim, pelo menos. Quando o encarei, encontrei o meu rosto me olhando de volta. E com minha voz, o homem disse que estava na hora dele ir. Eu não conseguia me mexer, estava assustado. Ter seus próprios olhos encarando-o é a pior sensação do mundo. Não lembro mais de meu nome. Meu rosto some de minha mente sempre que tento buscá-lo. Até minhas lembranças mais queridas estão se tornando turvas. Estou cansado, estou com frio, e um sono maior que o mundo abate sobre mim. Eu sei o que vai acontecer quando fechar os olhos. Mas antes que eu me vá, tento lembrar pela última vez do rosto que um dia foi meu. Mas nem isso consigo. Eu o perdi há 30 anos. Abro os olhos, agora não sou ninguém. Pessoas passam por mim como os dias, mas nenhuma delas me vê. Retiro do casaco um maço de cigarros, ouvindo o trovejar do metrô ecoando pelo ambiente. Percebo que um jovem sentou-se ao meu lado. Sua expressão abatida instiga uma ideia em minha mente. Coloco um cigarro na boca, pergunto se ele tem isqueiro. Os 7 pecados sombrios. Preguiça. Quem eu sou? Por quanto tempo tenho caminhado por estas ruas, vendo essas lápides de concreto e vidro se lançarem pretensiosamente acima de mim, como se tentassem alcançar um céu que nunca serão capazes de tocar? Parece que estou aqui há 1000 anos ou há 1 segundo. O tempo não faz mais sentido quando você está neste lugar sem nome. Não sei quando cheguei aqui, ou como, mas principalmente não lembro do meu nome. Quando me dei conta, já vagava pelas ruas da cidade. Um silêncio maciço toma conta deste lugar. O céu é cinza, mas não por causa de nuvens. O próprio céu é cinza. Não há dia, nem noite na cidade. Nunca há sol, mas uma luz débil emana do alto.
Não sinto frio, fome ou cansaço. Não tenho motivos para caminhar, menos ainda para ficar parado. Nunca tentei entrar em nenhum dos prédios, mas sei que não conseguiria se tentasse. Uma névoa densa deita-se sobre as ruas, me impedindo de ver o que há muito à minha frente. Não que isso fizesse alguma diferença, pois os prédios parecem os mesmos, assim como as ruas. Não olho para trás, mas sei que não estou deixando pegadas. Nem agora, nem nunca. Eu não poderia dizer que a cidade é algo vivo. Não, na verdade ela é o completo oposto disso. Um cadáver, inerte. E eu, um verme rastejando em sua carcaça. Suas ruas intermináveis me dizem em silêncio que não vou sair daqui nunca. Estou preso aqui, neste infinito nada. Não me lembro muito bem da minha vida, mas o que lembro é tão vazio quanto o que esqueci. Ficou em minha mente uma memória específica de uma tarde qualquer quando voltava de algum lugar. De meu trabalho, quem sabe? E eu vi este homem, devia ter seus 30 e poucos anos, sentado em uma sombra espremida contra uma parede. Ele olhou em minha direção, com as mãos em concha, pedindo um pouco de dinheiro para comprar comida. Virei meu rosto, fingindo não vê-lo, e continuei andando. Eu tinha como ter dado dinheiro para ele, mas seria um contratempo para mim. Eu teria que sair de meu caminho, fazer algum tipo de esforço para ajudá-lo, então só deixei ele lá. E mesmo não lembrando bem, sei que situações parecidas aconteceram durante toda a minha vida, e eu nada fiz para ajudar aquelas pessoas. Já houveram momentos em que alguém precisou que eu fizesse algo, que falasse, intervisse, e eu continuava andando, fingindo que não via, pelo simples fato de que aquilo daria trabalho. Sabe, pensando em retrospectiva, não há muita diferença entre aquela época e agora. Olho ao redor e não vejo ninguém além de mim. Ruas vazias, não há vozes. Se eu tentasse falar, sei que não sairia som algum, mas eu não tento falar, nunca tentei. E daí se não me lembro do meu nome? Somente coisas que existem podem ter esse direito, e eu nunca existi. Minha presença nunca teve peso, pois eu nunca fiz nada com ela. Nunca fiz valer o ar que entrava em meus pulmões. Sempre agi como se não existisse, e agora consegui o que desejava. Eu fui feito para esta cidade, e ela para mim. Somos dois cadáveres insones, sem morrer nem viver, e eu continuo andando em eterno silêncio de nenhum lugar para lugar nenhum.